papel higiênico? Bom, no passado, como hoje em dia mesmo, na falta de banheiro, a solução é improvisar. Olá, amigos da história! Vamos começar pelos antigos gregos que se limpavam com pedra, pedaço de argila, caco de cerâmica, o que devia machucar um pouco mais as partes sensíveis. Bom, aí vieram os romanos, que se limpavam com uma esponja na ponta de uma vara, e uma só, a mesma, que podia ser usada por várias pessoas, compartilhada nos banheiros públicos, que eram feitos com esses bancos compridos, muitos de mármore, com vários buracos, para o sujeito se sentar lá ao ladinho do outro, trocar uma ideia sobre quem era o favorito na próxima luta dos gladiadores, sobre o preço do azeite, as últimas batalhas, falar mal dos governantes e, depois de se aliviar, bater papo, passar aquela esponjinha que seria enxaguada ali mesmo, com água salgada, à espera do próximo usuário. Os dejetos podiam cair num canal que corria ali embaixo e seriam levados pela água. Em 315 d.C., Roma tinha 144 banheiros públicos. Muitos outros, iguais ou parecidos, seriam encontrados por todo o império. Desde o início, a humanidade usa mesmo o que tem por perto para se limpar. É casca de fruta, neve, musgo, folha, palha, concha, enfim. Mas desde os anos 800 ou até antes, um tipo de papel higiênico já era usado na China, país que inventou o papel. O papel, tá, pessoal? Não é o papiro egípcio. Por volta do ano 1390, a família do imperador Hongwu, fundador da dinastia Ming, se limpava com grandes folhas de papel macio e cheirosinho. Na Idade Média, não era raro que camponeses se aliviassem no mato ou dentro de algum rio, córrego, qualquer lugar com água corrente. Havia ainda a casinha comunitária que servia a todos. E em vários lares havia o pinico, que era deixado ali no quarto, perto da cama, e depois de cheio seria despejado do lado de fora ou esvaziado diretamente na fossa, que era basicamente um buraco no chão. Em certos locais, o conteúdo podia ser simplesmente jogado pela janela ou pela porta, azar de quem estivesse na rua. Aliás, se você vivesse naquele período, era bom olhar para cima quando passasse perto de um castelo. Essa estrutura nas paredes, uma espécie de cabine, ficava suspensa sobre um fosso. A vista de cima era proporcionada pelo buraco no assento, geralmente de pedra ou de madeira. Inclusive, em 2013, nas ruínas do banheiro de um castelo no Chipre, foram encontrados por pesquisadores ainda alguns ovos de parasitas, de vermes, das fezes dos cruzados, o que indica que esses bravos guerreiros, lá pelos anos 1200, eram infestados por lombrigas, provavelmente pela higiene precária e até a água e comida contaminadas. Muitos morreriam não nas batalhas, mas por desnutrição. Os mais ricos podiam usar o que chamavam de cômoda, uma caixa de madeira com assento e uma tampa que cobria uma vasilha de porcelana ou de cobre lá dentro, para coletar os resíduos. Reis e rainhas às vezes cobriam suas cômodas com veludo, renda e também tinham uns troninhos alcochoados. Ramos de ervas aromáticas disfarçavam o mau cheiro. John Harrington, afilhado da rainha Elizabeth I, inventou o primeiro vaso sanitário com descarga ainda em 1596. Era uma cisterna elevada e um pequeno cano pelo qual a água corria para descarregar os dejetos. Quase 200 anos depois, o escocês Alexander Cumming, que era relojoeiro e inventor, desenvolveu o tubo em forma de S, acoplado ao vaso, para evitar os odores desagradáveis, e a gente agradece muito. Mas só em 1860, o encanador preferido da elite inglesa, Thomas Scraper, aperfeiçoaria o projeto. Abriu uma empresa de equipamentos sanitários e logo o nome dele estaria em todas as caixas de descarga que começaram a ser instaladas nos banheiros ingleses. Mas faltavam banheiros
públicos suficientes para atender a todas as pessoas no século XIX, quando a população aumentou bastante. Em Paris, sem um toalete mais próximo com um bom bidê, a bela dama fazia xixi na rua mesmo, escondida por outra moça, mas observada de cima pelo rapaz. Londres, superlotada, sofreria com o fedor das fezes, esterco, animais mortos e produtos químicos jogados no rio Tâmisa. A água contaminada traria terríveis surtos de cólera. E o governo então decretou que todas as novas casas deveriam ter um banheiro, construiu um sistema de esgoto e reduziu bastante as doenças transmitidas pela água. No Brasil, pela mesma época, nas grandes cidades, faltavam instalações sanitárias. No Rio de Janeiro, fossas eram até proibidas para não contaminar as águas subterrâneas. E eram os africanos escravizados, chamados de tigres, que recolhiam a urina e as fezes nas casas, que depois eram despejadas no mar, por exemplo. Enquanto carregavam os tonéis cheios pelas ruas, o conteúdo às vezes derramava, escorria pelo corpo dos cativos. As manchas ressecadas e esbranquiçadas deixavam a pele deles listrada e, por isso, eram apelidados de tigres. Recife usou essa mão de obra até o fim do século XIX. Nos Estados Unidos, desde os primeiros colonos, era costume usar, por exemplo, espiga de milho para se limpar, substituída depois pelas folhas dos catálogos e revistas que chegavam pelos correios. O conhecido almanaque do velho fazendeiro já vinha com um furo na parte de cima para o pessoal passar um barbante e pendurar na casinha para a hora da necessidade. Aos poucos, o papel higiênico foi sendo comercializado, mas ainda enfrentou muito a resistência dos americanos, que não queriam pagar para isso e também tinham vergonha de comprar o produto em público. Mas com a popularização dos vasos sanitários, a publicidade fez médicos e encanadores recomendarem o produto e convencerem o mundo a se limpar assim. E em menos de um século, os Estados Unidos transformaram algo descartável em indispensável. Agora também extra suave, com 3 camadas e perfumado. Mas é claro que até hoje, em muitas culturas, isso tudo pode variar. Na França, os banheiros públicos evoluíram com o tempo de um ponto ao ar livre para que os homens urinassem quase que na frente de todos na rua, até instalações bem bonitas mesmo como essa, e depois com tecnologia avançada. No Japão e em outros países já tem vaso inteligente que conversa com a gente, é autolimpante, tem sucção a vácuo, é controlado por aplicativo de celular, economiza água e energia, tem sopradores de ar no lugar de papel higiênico porque a celulose está cara. É o mesmo Japão onde encontramos instruções específicas para estrangeiros sobre como usar um banheiro típico do país. Só é preciso um pouco de treino e certo equilíbrio até nessas horas. Mas em várias partes do mundo, as pessoas ainda dependem de um balde com água, que nem sempre é encanada e que às vezes é escassa. Muito obrigada por assistir e se você chegou agora, esse canal é assim mesmo, a gente fala de tudo um